Já. Olá a todos, eu vos saúdo nessa hora com a paz e o amor de Cristo. Sejam bem-vindos ao meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma pregação. Estou aqui nessa hora para meditar juntamente convosco em mais uma palavra do nosso Deus. Você que crê em Deus, que essa palavra venha produzir frutos no teu coração. Você que ainda não crê no Senhor, que essa palavra possa tocar no teu coração e que você venha abrir o teu coração para o nosso Deus. Que vocês todos que escutarem essa pregação, vocês todos que assistirem esse vídeo, venham ser tocados, venham ser agraciados com a bênção do nosso Deus. Em nome de Jesus, recebam essa palavra que nós vamos meditar nessa tarde. Estou cá com a minha irmã Regina Pires. Para você que não me conhece, sou Laurentina Brito, sou invisual. Estou aqui nessa hora para deixar mais uma palavra do Senhor para vocês. A palavra que vamos meditar está no livro de Mateus, capítulo 21, do verso 33 ao 42. Mateus 21, verso 33 ao 42. Aleluia. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras. Ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas e edificou uma torre. Finalmente, arrendou essa vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram os seus servos e um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, lhes mandou outros servos, em maior número do que da primeira vez. Mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhes o seu próprio filho, considerando: eles respeitarão o meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si: este é o herdeiro. Então vamos, nos unamos para matá-lo e apoderamo-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram-no para fora da plantação de videiras e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe: ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará seu campo de videiras para outros cultivadores que lhe enviem a sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do nosso Deus pela sua palavra de vida, sua palavra maravilhosa. Então, aqui nós estamos diante de mais uma parábola. Nós sabemos que quando Jesus andou aqui na terra, ele deu muitos exemplos sobre o reino dos céus através de parábolas, dando exemplos simples das coisas, né, dessa terra, das coisas que nós usamos no dia a dia, tipo do campo,
agricultores, a vinha, a pesca, muitas coisas que é mais simples para nós entendemos sobre o reino dos céus. Então, essa aí é mais uma parábola que ele deixou explicando, né? Que um homem tinha ali a vinha, né? E ele deixou alguém para cuidar dessa vinha. Dando certo tempo, quando a vinha já produzia, então veio ali os lavradores, né? Ele deixou ali lavradores para cuidar da vinha. Então, um certo tempo, quando ele sabia que a vinha já estava a produzir, ele mandou ali seus trabalhadores para ir buscar o fruto da terra, para ir buscar o que aqueles lavradores estavam a produzir. E o que eles fizeram? Quando foram aqueles trabalhadores que o nosso Deus mandou para ir buscar, eles mataram. Então o dono da vinha, esse dono da vinha é nosso Deus. E esses servos que ele mandou para ir buscar os frutos da terra, para ver o que aqueles homens estavam ali a trabalhar, o que eles tinham cultivado, são os profetas, né? Depois ele mandou um número mais de pessoas para ir buscar os frutos da terra. Mais uma vez aqueles lavradores, aqueles trabalhadores que estavam aí, pegaram e mataram. E ele pensou consigo, então vou mandar o meu filho, né? Meu filho como meu herdeiro, ver se a presença do meu herdeiro eles poderiam respeitar, ver que esse é meu filho, né? Que também é o dono da roça, dono da produção, onde eles estão. Então que eles pudessem respeitar, mas infelizmente aconteceu a mesma coisa. Então, essa parábola quer nos dizer que a grande vinha é aí, a terra, onde nós estamos, né? O nosso Deus deixou aí trabalhadores na terra a cuidar da vinha. Ele mandou seus profetas antes de Cristo vir. Vieram primeiro os profetas e quase todos os profetas foram mal recebidos. Muitos foram torturados, muitos foram mortos. O exemplo do profeta Jeremias foi colocado na poça cheio de lama para morrer. O profeta Isaías também foi morto. Quando os profetas falavam, não eram bem recebidos. Os povos levantavam contra ele, muitas vezes até os reis sem discernimento espiritual, rei que não tinha temor a Deus, mandava matar o profeta. Não aceitavam, né? Não aceitavam a verdade vinda dos profetas. O exemplo foi o profeta Elias, foi muito perseguido também pela rainha Jezebel, pelo rei Acabe, para ser morto. Muitas vezes ele teve que se escondeu por muito tempo perto do riacho, depois foi se esconder também lá numa outra terra, onde ele foi cuidado por uma viúva. Então os profetas foram muito mal recebidos. Um exemplo de um profeta que veio bem pouco tempo antes de Jesus, que veio preparar caminho para Jesus, foi quem? O João Batista. Também foi muito mal recebido, ao ponto que ele foi preso e decapitado. Então, os profetas foram todos mal recebidos, porque eles vinham falar da palavra de Deus, vinham trazer arrependimento, avisar o povo que esse reino estava a chegar ao fim, avisar o povo que vinha o Salvador, avisar o povo do caminho que o povo estava a trilhar, não era o caminho certo, que Deus não estava satisfeito assim, de como é que nós tínhamos que proceder, como é que nós tínhamos que fazer, arrepender os nossos maus caminhos, para que nós possamos consertar diante do nosso Deus. Mas muitas vezes não eram bem recebidos, não foram, a maioria deles não foram bem recebidos, foram perseguidos, torturados e mortos, como diz aí na palavra, que aqueles lavradores pegavam, torturavam e matavam. Então, por último, Deus disse que vou mandar o meu filho, Jesus Cristo. Quando Jesus estava a falar essa parábola, ele estava a falar diretamente para
para esses fariseus e escribas, porque esses fariseus estavam sempre a perseguir Jesus. Enquanto Jesus andou na terra, fazia milagres, prodígios, pregava a palavra com ousadia, com intrepidez, com discernimento, que as pessoas ficavam assim, todas maravilhadas. E de onde veio esse homem? Com tão grande sabedoria ele tinha. Enquanto isso, os fariseus ficavam muito chateados. Eles tinham ciúmes. Muito deles sabia que Jesus era Salvador, sabia que Jesus era Cristo, sabia que Jesus era um grande profeta, que Jesus era um homem de Deus, porque uma pessoa simples não faz isso. A testemunha maior que nós temos sobre isso foi o Nicodemos, né? Que quando foi ter com Jesus à noite, disse: mestre, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque homem nenhum faz o que o Senhor faz. É porque eles reconheciam que Jesus era especial, eles reconheciam que Jesus era Deus, mas eles não aceitavam. Por quê? Porque eles estavam preocupados com o poder, eles estavam preocupados com a reputação. Eles é que queriam reinar, eles não queriam que o Cristo reinasse, eles não queriam. Quando eles viam multidões aí ter com Cristo, muita gente a seguir a Jesus, eles não ficavam satisfeitos, porque esses homens estavam preocupados com o poder. Eles queriam poder, então eles buscavam toda a oportunidade para tentar matar a Cristo, por não aceitar, porque eles pensavam que Jesus queria tomar o lugar deles. Mas Jesus, como ele sempre diz na palavra, o reino dele não é desse mundo. O reino de Jesus não é desse mundo. O reino dele pertence ao reino dos céus, coisas celestiais. Então, mas eles confundiam tudo, pensavam que Jesus ia tomar lugar deles, Jesus ia ser aceito por muita gente, por todos, e eles iam perder aqueles prestígios, porque no fundo o que esses homens queriam era ser prestigiados, ser respeitados por todos, né? Então eles não aceitavam a Cristo, procuravam toda oportunidade para matar o Cristo. Então é por isso que Jesus estava a falar para eles. Mandou o filho, mas quando o filho veio também pegaram no filho, torturaram e mataram. Isso estava a falar diretamente. Quem foi que condenou Jesus? Quem foi que matou Jesus? Foram os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus. Quem eram eles? São homens que estavam trabalhando mesmo dentro da casa do Senhor. Eram considerados homens de Deus. É como diz aqui, os lavradores, né? Aquele que Deus próprio pôs para trabalhar na sua vinha. Esses homens eram de Deus, frequentavam sinagogas, liam os livros da lei, conheciam a palavra, chamavam Abraão de pai, chamavam Moisés de pai, mas eles não aceitaram a Cristo. Por quê? Porque não sabiam muito bem, mas não aceitavam que Cristo viesse tomasse o lugar deles, pensavam que Cristo veio para tomar o lugar deles aí na terra. Então o que fizeram? Sempre procuravam uma oportunidade de condenar Jesus, de condenar que Jesus estava a blasfemar, que Jesus estava a falar contra Deus, que Jesus não respeitava a lei de Moisés, que Jesus não respeitava César. Estavam sempre à procura de uma oportunidade para acusar Jesus. Para quê? Para o levarem à morte, para o condenarem. Então Jesus falou essa parábola para ele, deu o exemplo que esses lavradores eram esses fariseus, esses sumos sacerdotes, aquelas pessoas mesmo que estavam na casa de Deus a trabalhar, que aparentemente aos olhos do mundo eram homens de Deus, mas foram eles que levaram Jesus à condenação, foram eles que levaram Jesus à morte. Então, mais à frente aí no 42, nós vemos que Jesus disse que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra, tornou-se a pedra angular, porque Jesus veio. O Filho de Deus, o herdeiro, veio, mas não foi aceito. Também foi torturado, foi morto. Por quem? Por homens maus, homens perversos, como a Bíblia diz aí no 41. Homens maus, aqueles lavradores eram maus, eram perversos. Então, hoje, a mensagem que eu deixo é: vamos abrir o nosso coração para o Senhor, vamos receber o Senhor, vamos reconhecer Cristo como esse Filho de Deus, como herdeiro de Deus, e que por meio deles a salvação também, por meio dele, né, o Cristo, a salvação chega a nós. Temos que reconhecer o Cristo, temos que receber Ele como nosso Senhor. Não vamos rejeitar,
Não vamos rejeitar, como ele diz, a principal pedra, né? Aquela pedra que foi rejeitada tornou-se a pedra principal. Cristo veio, mas eles não. Muita gente não recebeu a Cristo, não aceitou Cristo, não reconhece Cristo como Salvador até hoje. Muita gente diz que acredita em Deus, mas não acredita em Cristo. Não respeita, não honra Cristo como nosso único Deus, como nosso único Salvador. Então, essa é a palavra do Senhor para hoje, essa parábola aqui, né? Explicar o que essa parábola trata. Recebam a palavra, espero que tocou no vosso coração. Até o próximo vídeo, fiquem bem. E desculpa aí pelo pequeno barulho que houve, era o meu filho, já sabe quando você tem criança pequena em casa, né? E quando tu estás ocupada, é que eles mesmo vêm, querem estar contigo. A irmã Gina estava aí a tentar tirá-lo, mas foi aí a palavra do Senhor para vocês. Um beijo, até o próximo vídeo, que Deus vos abençoe a todos, fiquem na paz. Tchau.